Saudações, queridos amigos. Vamos iniciar neste momento mais um intervalo de estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, uma coletânea que também é obra básica ou obra fundamental da doutrina espírita. Livro essencial para compreendermos o que é o Espiritismo, enquanto filosofia espiritualista, moral, cuja base é a ciência do ser, não limitado ao aspecto material, mas estudando os fenômenos psicológicos de intervenção dos espíritos sobre o mundo físico, descortina a essência espiritual humana, desbravando leis, fatos relativos à existência antes de nascermos, né, e depois de deixarmos definitivamente em decomposição o corpo físico. Sabemos todos, o Espiritismo das boas novas, como Cristo outrora, a morte não existe, nada perece. Todos teremos uma vida futura, mas com o encargo de prepará-la vivenciando episódios que levam ao nosso desenvolvimento intelecto moral. Muito bem, meus amigos, e hoje selecionado um artigo que se encontra no fascículo da Revista Espírita de novembro de 1858, com alguns questionamentos sobre o suicídio, titulado como um problema moral, ainda nos dias de hoje, o que leva o homem a atacar a sua própria vida e se evadir desta sua existência atual. Inúmeras propostas de resposta vamos encontrar no seio, né, do senso comum, né, da sabedoria popular, das filosofias, né, também. O Espiritismo igualmente enfrenta, sob o aspecto psicológico, como ciência do ser, e como filosofia moral, as razões, causas, consequências, processos cognitivos, processos intelectivos, processos emocionais e consequências relativas a essa decisão do suicídio. Antes de ingressarmos no texto, que aborda determinadas questões específicas sobre o suicídio, vamos recordar, com base nas linhas gerais de O Livro dos Espíritos, o caráter negativo do suicídio, segundo a filosofia espírita. É, por assim dizer, um passo em falso, um equívoco, um erro, não é? Um ato que é prejudicial e, assim, por isso, colocado como uma prática atentatória aos nossos próprios interesses pela doutrina espírita. Vejamos, em síntese, enquanto espíritos, somos matriculados em vivências no decorrer das vidas sucessivas ou reencarnações para progredirmos espiritualmente, atravessando episódios que
nos desafiam, que nos agitam, nos incomodam, nos afligem, nos causam certa dose de dor, para, por meio disso, nos desenvolver espiritualmente para alcançarmos uma forma existencial posterior mais favorável, cujo requisito é exatamente essa soma de aprendizagem pelas vivências. A Terra é, assim como outros mundos, um grande ginásio psicológico para o ser em fase de estudante, que deve passar por diversas situações, mesmo, né, adversas, as tribulações ou provações, com a consciência voltada para o que delas se pode retirar de bom, de proveito, para nos tornarmos pessoas virtuosas e sábias. Eis o sentido moral das dificuldades da vida, que são colocadas numa ordem de planejamento antes de renascermos, para corresponder a uma necessidade e a uma aspiração nossa de progredir mais rapidamente, entendendo que enquanto não fizermos essa progressão, vamos padecer psiquicamente de uma certa angústia, uma sensação de tristeza, uma sensação de incompletude, quando, recordando de faltas graves, a culpa, o remorso, tudo isso leva o espírito a desgostar da sua jornada, pretendendo então meios providenciais para se lançar a novas etapas de exercício nas vivências que poderão permitir a ele tanto reparar as faltas que cometera, como adquirir novas qualidades, uma mentalidade renovada no bem, nas virtudes. Então vejam que a vida é esse processo continuado de progressão, por meio de vidas sucessivas nas quais vamos enfrentando e superando obstáculos que nos ajudam a aperfeiçoar em nós as qualidades da alma. É um processo cuja interrupção é em nosso desfavor, porque toda vez que interrompemos pela metade esse processo de aperfeiçoamento ou de desenvolvimento, nós estagnamos, nós adiamos para um tempo futuro as oportunidades de agregar esse desenvolvimento. Esse estacionamento não é isento de consequências. Nós padecemos com ele, não é, das sensações negativas, da infelicidade relativa própria dessa imperfeição. Então, o ser aspira, necessita, né, dar passos, somar pontos nessa sua jornada de aprendizado para que se torne feliz, né, para que fique com a consciência em paz. Agora, observando o suicídio neste quadro, nós vamos facilmente entender que ele é uma forma de interromper o processo. O ser, como aluno rebelde, ele se evade, ele abandona a sala de aula, certo? Ele desiste do estudo temporariamente. Então, isto ocorre em detrimento do seu aprendizado. Isso
ocasiona uma demora maior para curar nele a angústia dessas imperfeições e faltas que traz acumulados na consciência. E, de conseguinte, o suicídio, em vez de resolver uma situação que lhe é penosa do ponto de vista do cenário do mundo físico, da vida terrena, projeta este ser que recua diante das provas para uma situação mais aflitiva ainda no mundo espiritual. Por quê? Além da interrupção do processo de aprendizagem, vem com a recordação do suicídio um sentimento adicional de culpa, um sentimento adicional de arrependimento, entendendo na qualidade de espírito que ele abandonou a escola, que ele desistiu de uma oportunidade que, em muitas situações, ele não só aceitara, mas solicitou para si, para abreviar as suas aflições e agilizar o seu progresso espiritual. Então, é uma mancada, é um tiro no pé, linguagem figurada. Atentamos contra o nosso próprio interesse. Então, o espiritismo, sem moralismo, de dizer que a pessoa é ruim ou péssima, nos ensina a compreender que o suicídio é normalmente um ato desatinado, de desespero, impensado e refletido, que não nos ajuda, nos atrapalha. Cometer o suicídio é se remeter na sequência a um sofrimento espiritual, já que o espírito entende que todo aquele processo, por mais pesado que tenha sido, ele se justifica, se entende logicamente ao se somar às vidas passadas e ao desejo, necessidade que ele tem de curar suas culpas e de se redimir, reparar suas faltas e se credenciar novamente ao progresso. Ele lamenta profundamente no mundo espiritual ter cometido suicídio e é, portanto, carecedor de nossas mais sentidas preces, em vez de olhar discriminatório, que em absoluto o Espiritismo ensina. Não vamos olhar com desdém aqueles que se suicidam como meros covardes, ou desesperados que não estudaram sobre a vida espiritual. O olhar deve ser compassivo. O olhar deve ser de caridade, de compaixão, e ajuda a esses irmãos nossos que se prejudicaram sem avaliar bem este passo lamentável que deram. Ademais, além de um problema moral individual, é um problema moral social, coletivo. Eis que são inúmeros os casos ainda
registrados e com uma tendência, uma estatística negativa de aumento, nós espíritas não podemos ser indiferentes. Se temos um conhecimento que possamos usar não para esmagar quem esteja tentando suicídio, quem tenha cometido, os seus familiares. Em vez disso, devemos acolher e esclarecer, né? Principalmente como evitar. E, né, não tendo sido bastante, como poderemos auxiliar esse irmão nosso suicida para que se reabilite, para que não permaneça muito tempo entristecido e arrependido no mundo espiritual, sem semear discriminação. Sejamos severos conosco e, né, indulgentes com os erros alheios. Mas é algo para ser abordado com constância em nossos estudos, em nosso cotidiano, em nossas relações sociais, se sabemos que estamos no entorno com casos assim, à mercê de suicídio, para acolher, né? Para ajudar, para socorrer. E entender, acima de tudo, esse equívoco lamentável que, inclusive, já podemos ter cometido em vidas passadas, conquanto não lembremos agora. Muito bem. Feito este introito, vamos abordar o artigo Revista Espírita de novembro de 1858, Problemas Morais sobre o Suicídio. Qual é a base? Foram questões dirigidas a São Luís, que era o espírito guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, a Sociedade Espírita de Allan Kardec, primeiro grupo espírita, né, que seguia pelos estudos dirigidos, né, por Allan Kardec, e que, neste caso das perguntas a São Luís sobre suicídio, se utilizou do senhor C, não identificado, que era um médium falante e vidente, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isto ocorreu, não é, essa inquirição de São Luís sobre o suicídio em 12 de outubro de 1858. Então vamos ver a primeira pergunta, dirigida por Allan Kardec, presidindo a sessão mediúnica, ao Espírito São Luís, guia da Sociedade Espírita de Paris. Por que o homem que tem a firme intenção de se destruir se revolta com a ideia de ser morto por um outro e se defenderia contra os ataques no próprio momento em que vai cumprir seu desígnio? Resposta: porque o homem tem sempre medo da morte. Quando se a dá a si mesmo, está superexcitado e tem a cabeça desarranjada, e cumpre esse ato sem coragem e medo, e sem, por assim dizer, ter o conhecimento do que faz, ao passo que, se tivesse a escolha, não verias tantos suicidas. O instinto do homem leva-o a defender a sua vida e, durante o tempo que se escoa entre o instante que seu semelhante se aproxima para matá-lo e aquele no qual o ato é cometido, ele tem sempre um movimento de repulsão instintiva da morte que o leva a repelir esse fantasma, que não é apavorante senão para o espírito culpado. O homem que se suicida não experimenta esse sentimento,
porque está cercado de espíritos que o impelem, que o ajudam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não é ele, quer dizer, de seus parentes e daqueles que o amam e de uma outra existência. O homem, nesse momento, é todo egoísmo. É uma resposta pessoal de São Luís. Sabemos que isto não se confunde com a resposta da doutrina espírita. Por quê, gente? Lembrando, a doutrina espírita é resultante da aplicação de um método de pesquisa. Esse método, dentre outras coisas, implica perguntar sobre o mesmo tema diversos espíritos por meio de diferentes grupos e médiuns desconhecidos entre si, para obter uma confirmação à base da coerência universal, coerência geral do que digam os espíritos. Sobre o assunto, vide a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Controle Universal do Ensino dos Espíritos. O que São Luís, padrinho aqui da Sociedade Parisiense, coloca, contudo, para constar da revista, é algo aprovado por Kardec, lateralmente tendo ele submetido esta resposta de São Luís à análise comparativa com as respostas dadas em diferentes ocasiões e espaços por outros espíritos. E, de maneira alguma, Kardec nos incentiva a acreditar cegamente na exatidão, na sabedoria, no acerto desta resposta, só por causa da autoria de São Luís. Kardec diz que é próprio do Espiritismo a fé raciocinada. Neste sentido aqui, todos os textos de origem espiritual precisam ser meticulosamente examinados, submetidos ao crivo da razão, da lógica, do bom senso e dessa avaliação comparativa com outras fontes. Até porque pode ser que um outro espírito impostor se faça passar por São Luís. Então, no Espiritismo, mesmo tratando-se de um conteúdo trazido por Kardec, não existe carteirada, não existe verdade imposta, não existe dogma. Tudo deve ser antes avaliado criticamente. Todo espírita exercita a crítica. Será que ele está falando algo válido? Bom, depois de um exame, entendemos que sim, que São Luís nos acrescenta aqui, relativamente ao que temos visto em outras páginas sobre o assunto, importantes aspectos relacionados ao suicídio. Então, primeiro, nos ensina, não é, ou nos recorda, que todos temos um instinto de conservação, que é lei da natureza. E que isso é uma espécie de vacina contra o suicídio. Então, que todos temos uma primeira arma natural, íntima, moral, psicológica contra o suicídio, que é o instinto de preservação ou de conservação. Então, que todos temos como algo salutar um certo medo da morte. Isso corresponde a uma necessidade no nosso estágio atual espiritual. Como assim? É que, ainda imaturos que somos, não suportaríamos a ideia, não é, inconsiderada, aberta, de sermos espíritos
que podem ingressar num mundo diferente, num mundo em que nossas provas seriam realmente afastadas, nossas dificuldades. Não tendo essa maturidade, nós estamos submetidos pelo ingrediente corporal, pelo campo das crenças predominantes, a essa força instintiva muito forte ainda do medo da morte. Na medida em que progredimos, né, nesta e nas futuras reencarnações, esse medo vai diminuindo por desnecessidade, por compreensão de quê? De que todo período em que estamos encarnados é de frequência escola e que não podemos, sem prejuízo sério, abandonar antes da hora as nossas lutas existenciais. Né? Todas vão gerar, se bem aproveitadas, um alívio de consciência, uma felicidade. Então, seria desastroso para que não haja sempre esse desastre. Deus nos concede, atualmente, medo da morte. Em certa medida, é salutar, como estamos examinando. Mas então, o que nos leva, segundo apontamentos de São Luís, em particular, e coletivamente, os ensinos dos espíritos superiores, à consumação do suicídio. A um ato impensado, normalmente, né, de explosão emocional, né, de desequilíbrio, né, pela intensidade de um desafio, de um perigo, de uma adversidade que estejamos enfrentando. Aí o homem, não suficientemente forte para pôr rédeas às suas emoções, ele se vê superexcitado, fora de si, né? Com a cabeça fora do lugar. E nesse desespero é que pode vir a cometer esse ato prejudicial contra si, o suicídio. Então, qual a utilidade dessa informação que parece a muitos óbvia? A utilidade consiste em saber que somente a irreflexão e o sequestro pelas emoções permite o suicídio em detrimento do que pesam o que, gente? O instinto de conservação e as reflexões que podemos fazer no momento, nos dando motivos para resignação em vez de desistência. Tá? Então, isto para nós é um instrumento que nos ajuda a combater esse risco de nos prejudicar. Toda vez que você notar que está de cabeça quente, contenha-se e recorde sempre o que aprendemos em Espiritismo. A morte não existe. Se suicidando, chegando do lado de lá, o problema aumenta, o problema da aflição aumenta. Entendendo que pedimos para passar por esse momento desafiador para resistirmos à desistência, resistirmos à explosão de emoções e aguentarmos firme, com fé em Deus e em sua justiça. Tudo bem, gente? Então, é entender a que ponto nós somos suscetíveis ao desespero, até que ponto nós somos suscetíveis à emoção extrema.
e cuidar disso, né? Para prevenção, para precaução, na verdade. Ah, se eu fosse hoje vítima de uma execração pública, se eu fosse hoje vítima de uma grande injustiça, se eu cometesse uma grande falta, um grande crime, e isso se tornasse conhecido de todos, um ato do qual me envergonhasse, será que eu ia ter pulso para resistir às minhas emoções explosivas? Pensemos nisso não como algo pesado e pessimista, mas como uma espécie de gerenciamento de risco. Olha, eu vou pensar nisso enquanto espírita para sempre cultivar na minha mente que só a irreflexão e o desespero vão levar à frente esse tipo de ímpeto, esse tipo de atitude impensada, que devo, no momento de desespero, sentar e me conter e começar a pensar, começar a refletir em todas as consequências. Porque o mais fácil não é o mais favorável. Aparentemente, o mais fácil é abandonar aquela situação desconfortável, né? Pela morte. Mas isso despreza a consequência. Qual é a consequência? Um sofrimento muito maior, uma vergonha que nem noite nem dia esconde quando o suicida desperta no mundo espiritual. É bem pior. Correto? Então, sentar e meditar para não reagir impensadamente. Sabendo que existem forças ocultas que podem nos ajudar e também nos, não é, dificultar esse exercício. São Luís aqui se refere a um assédio espiritual oculto daqueles espíritos imperfeitos, irmãos nossos, que querem o nosso mal, querem mesmo o nosso fracasso, querem que não progridamos, querem nos induzir ao suicídio. Eles vão estar, não é, de maneira imperceptível, projetando ou inspirando pensamentos de suicídio em nossa cabeça quando estivermos de sangue quente, né? No pico da raiva ou desespero ou tristeza. E que é preciso resistir sabendo que, em contrapartida, se orarmos, também receberemos de forma, não é, contraposta, neutralizando esses pensamentos ruins, a inspiração dos bons espíritos e daquele que é designado nosso guia espiritual, que vai, então, transmitir para a gente o incentivo, a coragem, não é, aquela intuição de que o suicídio não é a melhor saída. Que, de resto, o suicídio vai mostrar para a gente como, no final, São Luís destaca, é o egoísmo, né? Que ele não pensa na tristeza que vai causar nos outros, além do adiamento do próprio progresso. Muito bem. Segunda pergunta. Aquele que, desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se e quer que sua morte sirva para alguma coisa, é culpável por procurá-la num campo de batalha, por exemplo, defendendo seu país? Resposta: sempre. O homem deve seguir o impulso que lhe é dado, qualquer que seja a carreira que abrace, qualquer que seja a vida que conduza. Está sempre assistido por espíritos que o conduzem e o dirigem com o seu desconhecimento. Ora, procurar ir contra os seus conselhos é um crime, uma vez que aí estão colocados para nos dirigir e que esses bons espíritos, quando queremos agir por nós mesmos,
aí estão para nos ajudar. Entretanto, se o homem conduzido por seu próprio espírito quer deixar esta vida, a abandonam e reconhece sua falta mais tarde, quando se acha obrigado a recomeçar uma outra existência. O homem deve ser provado para se elevar. Deter seus atos por entrave ao seu livre-arbítrio seria ir contra Deus, e as provas, nesse caso, se tornariam inúteis, uma vez que os espíritos não cometeriam faltas. O espírito foi criado simples e ignorante. É preciso, pois, para chegar às esferas felizes, que progrida, se eleve em ciência e em sabedoria, e não é senão na adversidade que o espírito colhe sua elevação do coração e compreende melhor a grandeza de Deus. Então, observem neste trecho que muitas vezes nós vamos psicologicamente dissimular desculpas, motivos para nos submeter a um perigo cujo resultado será a morte. Se nós estamos premeditando, ainda que através ou em meio a essas desculpas, a nossa própria morte, isso é de conhecimento de Deus e dos bons espíritos, usado para medir a nossa responsabilidade. A justiça divina nos condena, porque tentando disfarçar a nós mesmos, ainda assim haverá no íntimo, no âmago, uma intenção de que aquele perigo leve à morte. É diferente de querermos nos submeter a um perigo com a vontade sincera, profunda, toda direcionada, por exemplo, para salvar alguém que esteja em perigo. Um ato verdadeiramente heróico de abnegação, de sacrifício da própria vida em favor do socorro a outra pessoa ou a outras pessoas. Deus sempre mede com exatidão a nossa vontade. Não tem como enganá-lo. Então, mais tarde, a consciência dirá para cada um qual foi o verdadeiro móvel da sua conduta. O que a gente intencionou de fato? Subterfúgios psicológicos, não é? De momento, não colarão, não servirão de nada. A gente vai entender, não, eu fui para a guerra, eu fui para o meio do incêndio, é porque, para mim, tanto faz morrer ou não. Eu já estava desgostoso. Então, o que vai prevalecer é isso. Não é caracterizado aí o suicídio intencional, mesmo que de forma indireta. Diferentemente do ato heróico que sacrifica com a vontade de salvar a outra. E quanto à influência espiritual, para resistir ou ceder aos desejos bons e ruins, eles são permanentes. É o que se destaca ainda neste trecho. Então, vigiar e orar são hábitos diários necessários, não é? Porque sempre os espíritos vão estar inspirando pensamentos ocultamente. Cuidado quando eles alimentam essa obstinação, essa ideia fixa pela tristeza que gera depressão e suicídio. Resista logo que você note esse perfil de pensamento preso, pensamento fixo numa ideia negativa, numa ideia pessimista, numa ideia exagerada, não é, do não ter mais jeito, de não ter mais como refazer, como compensar, como encarar os fatos.
resista fortemente a isso e ajude no seu trabalho social, no seu trabalho espiritual coletivo, a esclarecer nas outras pessoas que se dispõem a nos ouvir, preferencialmente, né? Tendo em vista que o Espiritismo ensina de maneira lógica, de maneira muito convincente, sob, né, o paradigma da vida espiritual, das reencarnações, das consequências negativas do suicídio e das causas justas para todo sofrimento, que é passageiro e educativo. Terceiro, um dos assistentes observou que crê ver uma contradição entre essas últimas palavras de São Luís e as precedentes, quando disse que o homem pode ser levado ao suicídio por certos espíritos que a isso excitam. Nesse caso, cederia a um impulso que lhe seria estranho, né? Como que perdesse o livre-arbítrio, não tivesse responsabilidade. Então, é uma contradição mesmo? Ou não? Vamos ver a resposta. São Luís diz que não há contradição. Quando eu disse que o homem impelido ao suicídio estava cercado de espíritos que o solicitavam a isso, não falei dos bons espíritos que fazem todos os esforços para disso desviá-lo. Deveria estar subentendido. Todos sabemos que temos, né, de um lado, um anjo guardião, ou, se preferis, um guia familiar. Ora, o homem tem seu livre-arbítrio. Se, apesar dos bons conselhos que lhe são dados, persevera nessa ideia que é um crime, ele a cumpre e é ajudado nisso pelos espíritos levianos e impuros que o cercam, que ficam felizes em verem que ao homem ou espírito encarnado também lhe falta coragem para seguir os conselhos de seu bom guia e, frequentemente, do espírito de seus parentes mortos que o cercam, sobretudo em circunstâncias semelhantes. Então, dessa resposta final do artigo de hoje, o que retiramos? Destacadamente, que sempre temos o livre-arbítrio e recebemos duas ordens de influências, que, vamos dizer assim, se contrapõem, não é? Que é a sugestão do mal para ceder ao impulso do suicídio e a sugestão do bem, dos bons, para resistir, nos dizendo que o suicídio é contrário aos nossos interesses, que é uma saída prejudicial, que vai piorar as coisas e que, se resistirmos, seremos posteriormente felizes, já que tudo passa, tudo é passageiro, para tudo tem jeito. Então essas ideias, elas concorrem. Onde? Não é? No íntimo da nossa mente. Não é? No momento em que estamos lá pensando onde nos metemos, né? Isso aí vai rodando como um filme misturadamente em nossa consciência, né? São os pensamentos. E aí nós temos que entender que é responsabilidade nossa ceder ou resistir a essas influências, não existindo nenhuma que seja irresistível. Mas, se nos acostumarmos, se cochilarmos, se, tendo em vista um pessimismo que é nosso mesmo, não deles, nós deixarmos fincar raízes essa influência, chegará a um ponto em que ficaremos totalmente influenciados, ficaremos totalmente manipulados, não é, pelos maus espíritos para cometer suicídio. Então há sempre uma condição de matar o mal pela raiz, de não deixar se demorar nesse pensamento fixo de derrota, de desmerecimento, de não ter mais jeito, de ser sofrimento demais para aguentar. Não, a vida sempre vale a pena porque tudo passa, tudo é aprendizado. E
não justifica que retornemos ao mundo espiritual só para quebrar a cara e entender que era para o nosso bem e que poderíamos ter saído bem se não tivéssemos abandonado aquela etapa de provação. E é isso, meus amigos. Vamos dizer assim, mas na teoria está tudo muito bem explicado, tudo muito fácil de entender, mas na prática, no calor das provações, a coisa complica. Realmente, não é fácil, mas com o exercício continuado, de assimilação dessas ideias, destes princípios existenciais explicados pelo Espiritismo, com os recursos da prece, da higienização mental pela vigilância sobre os maus pensamentos, nós vamos entender o quão importante e o quão possível é exorcizarmos os pensamentos que nos induzem à ideia da depressão e do suicídio. Então, precisamos ser preventivos. Precisamos nos precaver, cultivando esse hábito que é a vacina contra o suicídio. Tudo bem? E devendo entender que a caridade está no mundo para ser praticada. Que quem não está desafiado com essa vivência tendente ao suicídio precisa ajudar os outros que estão. Sejamos úteis e possamos levar o que diz o Espiritismo, uma mensagem simples de incentivo, de encorajamento, de esclarecimento, de boa disciplina psicológica, moral, para demover aqueles nossos amigos, aqueles nossos semelhantes na sociedade afora que estejam contagiados por essa ideia. Tudo bem, meus amigos? E também, extensivamente, as preces para incentivar aqueles que não puderam resistir a essa decisão, para que sejam amparados, para que possam encontrar forças morais para reconhecer seu erro e para enfrentar novas vivências, para ser mais forte em relação ao suicídio. Esse é o nosso estudo de hoje, que eu espero tenha sido interessante, retirado da Revista Espírita de novembro de 1858. É isso, pessoal. Até um próximo intervalo de estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, 1858 a 1869, obra fundamental da doutrina espírita. Tchau, tchau. Até lá.